Olá, seja muito bem-vindo a este canal. O meu nome é Wilker Dias e eu venho aqui, neste vídeo, entregar uma mensagem que possa edificar a sua vida, que possa te dar direcionamento e clareza para as suas principais decisões. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é baseada em algo que eu acredito que seja a maior dúvida de todos nós hoje, uma das maiores pelo menos. É muito difícil a gente entender e compreender quando uma determinada situação acontece à nossa volta. Por exemplo, você acaba de conhecer uma pessoa e você ainda não tem entendimento de quem é essa pessoa, porque você não conhece, você ainda está construindo ali uma visão sobre essa pessoa. É muito difícil você saber se essa pessoa é uma pessoa de verdade ou não, se é uma pessoa que está falando a verdade ou não, se é uma pessoa mentirosa ou não. E isso influencia muito nas nossas escolhas e decisões sobre quem nós vamos colocar à nossa volta, quem nós vamos escolher para caminhar ao nosso lado. Muitas vezes, parcerias no trabalho funcionam da mesma forma. Amizades. É muito complicado e complexo e leva tempo para se entender e discernir as pessoas que nós vamos escolher para caminhar à nossa volta. O que eu quero falar para você hoje diz muito a respeito sobre a sabedoria de Deus, que é o tema da nossa mensagem hoje. Lembrando que, levando sobre a nível de sabedoria, Salomão, o filho do rei Davi, o sucessor do trono, da cadeira ali de Israel, Salomão, ele foi um homem que ainda jovem pediu certo. Quando Deus aparece para ele, como está escrito no primeiro livro de Reis, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para Salomão em sonhos. Estou falando com as minhas palavras, tá? A Bíblia diz que Deus aparece para Salomão em sonhos e diz: pede-me o que quiseres. E Salomão pede para Deus. Lógico, eu acredito que Salomão, como alguns pregadores eu já vi algumas mensagens dizer, com certeza Salomão já era instruído pelo seu pai Davi para saber e ter entendimento quando fosse pedir algo, principalmente para Deus. E Salomão pede de uma forma muito inteligente, dizendo: Senhor, o Senhor tem me dado um grande povo para reinar e governar. Então, me dá sabedoria para poder saber como julgar o teu povo, como ajudar o teu povo. Resumindo com as minhas palavras, seria isso. E Deus se agrada do pedido de Salomão. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Deus não dá somente sabedoria para ele. A resposta de Deus a Salomão é o seguinte: eu agradei muito do seu pedido, eu não vou te dar somente sabedoria, mas também riquezas e honra. Então Deus se agrada do pedido de Salomão e Deus entrega para Salomão até mais do que ele pediu, porque ele pediu algo que seria para benefício das pessoas. Agora nós vamos entrar no livro de 1 de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 28. Essa passagem aqui é uma passagem que eu gosto bastante, porque é a primeira vez que Salomão vai ser usado, ou vai usar, de uma certa forma, a sabedoria divina para resolver uma situação. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, então morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. Ou seja, esse caso dessas duas mulheres chega diante de Salomão com a seguinte questão. Aqui vai dizer que moravam duas mulheres sozinhas na mesma casa, duas prostitutas, que tiveram à luz um filho no intervalo ali curto de dias. Ou seja, a criança era praticamente da mesma idade. E uma deitou sobre a criança à noite, a criança infelizmente morreu. Só que ela foi lá no quarto da outra, que também tinha uma criança, e substituiu, trocou, pegou o filho dela que estava morto e colocou lá, e pegou o filho da mulher que estava dormindo, que estava vivo, e tomou para ela. Quando a outra acordou, viu que o filho estava morto, mas quando ela observou bem, ela pensou: cara, não é meu filho, eu conheço meu filho. Então elas começaram a discutir, e esse caso foi parar diante de Salomão para julgar. Versículo 22. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é seu. Aqui elas começaram a discutir. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. Eu fico imaginando essa situação.
Salomão sem saber o que fazer, imaginando e olhando aquelas duas mulheres discutindo. Eu fico imaginando ele olhando, discutindo. Não, o filho é meu, não, o filho é seu, o morto é meu, e vice-versa. Ele sem saber o que fazer, ele toma uma decisão ali. E no versículo 23 ele vai dizer: o rei disse, ou seja, Salomão, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram, e ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Preste atenção nisso daqui. Salomão, no meio de uma situação sem saber o que fazer, e com certeza ele não sabia quem estava falando a verdade ali ou não, ele faz o quê? Ele manda trazer uma espada e ordena, corta essa criança aqui ao meio. É interessante porque, se você for parar para pensar, Salomão colocou uma situação, eu não gosto de falar problema, mas ele colocou uma situação no meio da discussão, e uma situação bem rígida e bem severa. E uma coisa que eu comecei a entender ao longo dos anos é que determinadas situações que acontecem no dia a dia revelam muito sobre nós. Porque conforme cada pessoa vai responder a uma determinada situação, revela muito mais sobre quem a pessoa é. Então nem sempre somente as coisas boas, ou seja, as coisas que às vezes você está esperando, são as coisas que às vezes Deus quer fazer, porque às vezes Deus, em algum momento, ele pode querer gerar uma situação que às vezes aos seus olhos pode não ser uma situação que você se agrade, mas aquela situação vai estar trazendo algo muito importante para você, que é revelar quem são as pessoas. Agora nós vamos prosseguir. No versículo 26, depois que Salomão dá a ordem de cortar a criança e dar metade para cada um, a mãe do filho que estava vivo, ou seja, a verdadeira mãe, movida de compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva para ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha e nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. A verdadeira mãe, lógico, o amor materno sempre vai prevalecer numa situação dessa. Só que Salomão, ao meu ver, e a Bíblia não diz isso, que Salomão sabia como que ele ia descobrir quem que era a verdadeira mãe, ele coloca uma situação no meio. Aquela situação vai expor os sentimentos das pessoas. E a verdadeira mãe dá uma resposta de amor. Não, meu senhor, pode entregar a criança para ela. Eu prefiro ver essa criança viva nas mãos dela do que morta. Interessante é porque a outra, quando a outra escuta isso, ela vai dizer assim, a outra porém disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. A outra estava com tanto sentimento ali de raiva e de ira naquele momento, que ela nem escutou o que a verdadeira mãe falou, porque se ela tivesse escutado bem, ela já teria falado, tá vendo? Ela acabou de falar que o filho é meu, então me entrega a criança. Ela não queria a criança. No fundo do coração dela, ela só não queria ver a primeira mãe, que estava com o filho vivo, bem. Ou seja, pode ter sido movida ali de muita inveja, de muitos sentimentos ruins, negativos, até mesmo malignos. E Salomão, isso aqui me deixa admirado como que Deus faz as coisas. Salomão, muito inteligente, principalmente movido pela sabedoria, que é um dom de vida dado por Deus, ele já interpreta rapidamente como que as duas reagiram. E já identificou, falou assim, ó, aquela ali que não quer ver a criança viva, está disposta a entregar para ver vivo na mãe da outra, essa é a verdadeira mãe. Pega a criança e entrega para ela porque ela é a verdadeira mãe. E aí o último versículo 28 vai dizer, quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Essa passagem eu gosto muito dela porque a gente aprende muito com isso daqui. Às vezes leva anos para uma pessoa começar a identificar e saber, através do comportamento das pessoas, quem ela traz para perto dela ou quem ela mantém um relacionamento, mas às vezes não com tanta intimidade. O que é muito difícil nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias assim que, ao longo de toda a história, sempre foi, né? Lógico, nunca tiveram dias assim simples e fáceis, mas para lidar com pessoas. Mas nos dias de hoje nós estamos vendo dias onde está cada vez mais complexo, porque nós estamos vendo uma era onde você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, dependendo do que você fala, você levanta uma questão contra você, por quê? Por causa de palavras. E quanto mais diz pessoas que vêm se conectar conosco, é muito difícil você entender rapidamente
Se uma pessoa que está vindo, se aproximando de você, vai ser uma pessoa que realmente tem as mesmas intenções que você, um coração bom. E essa passagem aqui me ensina muito, porque ao mesmo tempo que Salomão, ele entendeu como resolver aquela situação e expor ali os sentimentos e as emoções de cada uma para ele poder saber quem que era a verdadeira mãe, me leva a entender que se você e eu ficarmos todos os dias atentos e pedirmos a Deus direcionamento e pedir a tua sabedoria, Deus ele gera situações ao longo de todo o nosso dia. Certa vez eu estava junto com a minha mãe, andando de carro, também tive umas experiências muito boas com as minhas sobrinhas, mas uma vez eu andando com a minha mãe de carro, tinha mais algumas pessoas junto, e a minha mãe foi sair de dentro do carro e quando ela abriu a porta do carro bateu ali e arranhou, né, numa calçada que era um pouco alta. Naquele momento ali, eu pensei em primeiro lugar, assim, falei, cara, é minha mãe, e eu amo a minha mãe, e um bem material nada mais é do que um bem material, mais nada além do que isso. E quando eu desci do carro, minha mãe ficou assim, foi, nossa, desculpa, eu nem tinha visto aqui, foi, mãe, eu te amo. Isso daí é apenas detalhe. Às vezes, anos atrás, eu poderia não ter tido esse tipo de atitude, mas as pessoas que estavam comigo naquele dia, com certeza atentas, se eu tivesse tomado uma atitude de pensar mais em um bem material e falar assim, nossa mãe, toma cuidado quando descer e fazer isso, mas não, as pessoas naquele dia poderiam ter uma visão de mim de que eu não era um bom filho, ou não seja uma pessoa educada para lidar com a minha mãe. Não estou dizendo aqui que eu tenho muito a melhorar, mas é uma forma que eu entendi de que muitas vezes como nós reagimos a determinadas situações revela muito mais de quem nós somos para as pessoas do que às vezes para nós mesmos, que nós estamos nem vendo nem percebendo. Então aquelas pessoas que estavam comigo, com certeza, não falaram, mas viram a forma com que eu falei com a minha mãe. Então é isso que eu quero dizer para você. Esteja atento com tudo que acontece à sua volta. Às vezes Deus quer te dar sinais diariamente. Deus quer mostrar para você. Não que as pessoas não mereçam estar à nossa volta, não é isso que eu estou falando. Mas para que nós possamos saber, entender até onde, até que nível que você se relaciona com alguém. Às vezes é só um colega, às vezes outro vai entrar para ser um grande amigo, um grande mentor, um grande conselheiro, alguém onde você pode compartilhar as coisas mais íntimas da sua vida, ou às vezes vai ser alguém onde você não pode manter tanta distância, porque às vezes é uma pessoa que a intenção do coração dela não é uma intenção boa. E às vezes essa pessoa vai fazer muito mais mal para você, para suas emoções, para os seus sentimentos, para os seus relacionamentos e para a sua vida também espiritual, do que trazer benefícios. Eu espero que essa mensagem possa ter falado com você, tá bom? E eu desejo que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, te conceda sabedoria divina, para que nós possamos, dia após dia, saber muito bem quais as melhores decisões e escolhas que nós devemos tomar, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.